Olá pessoal, mais uma sexta-feira, hoje dia 1 de setembro, começamos mais um mês. Vocês perceberam que a capa desses vídeos mudaram, nós estamos com a nova identidade visual, tudo isso para trazer mais interação com vocês. Então no dia de hoje, o assunto foi um pedido de uma seguidora, de Ellen, lá num podcast aqui no YouTube, que ela perguntou: Felipe, fala um pouquinho sobre o jejum intermitente. Será que o jejum intermitente é de fato benéfico? Será que existem alguns malefícios nesse jejum intermitente? Então nesse podcast de hoje eu vou dar uma explanada para que vocês comecem a conhecer o que é o jejum e de fato busquem os melhores caminhos, né? Os melhores profissionais, que no caso é o nutricionista, que vai te ajudar a identificar se o jejum intermitente é uma técnica, é uma estratégia ideal para você ou não. Eu sei que o jejum intermitente tem ganhado muita popularidade nesses últimos anos, né? Então, quem alega que o jejum intermitente é benéfico fala que você vai perder peso, fala que você vai ter alguns outros benefícios com controle de taxas bioquímicas, que você vai ter um autocontrole do corpo, certo? Só que algumas pessoas também trazem alguns malefícios, né? Como um aumento talvez da compulsão alimentar, não sendo ideal para crianças, para idosos, enfim. Então hoje a gente vai discutir um pouco esses dois casos, né? Para que você tire as suas próprias conclusões. A gente precisa entender que essa abordagem do jejum intermitente não é aquela abordagem que as pessoas geralmente fazem quando querem emagrecer a qualquer custo, que é fechar a boca. O que é que acontece com as pessoas quando dizem fechar a boca? As pessoas tentam não comer no café da manhã, tentam não comer no almoço, no lanche da tarde vai se segurando, comendo o mínimo possível, tomando só líquido, mas quando chega a noite, que não vem com a preparação correta, tá cheio de compulsão alimentar, quando chega à noite vai para as coisas mais fáceis. Então vai para pizza, vai para o hambúrguer, vai para o fast food. Por quê? Porque não está tendo uma programação. Jejum intermitente não significa fechar a boca. É claro que você passa um bom tempo sem se alimentar, só que quando você volta a se alimentar, você precisa fazer a alimentação correta que foi prescrita. Então, é importante a primeira refeição para quebrar o jejum, tem que saber o que comer. É importante o que vai comer durante essas poucas horas que você vai ter direito a comer, porque depois você vai entrar em outro jejum profundo de novo. Então, existem alguns métodos. Por exemplo, existe um método de jejum onde você passa 16 horas sem se alimentar e se alimenta durante a janela das próximas 8. E aí passa mais 16 sem se alimentar. Então, veja, são estratégias bem definidas que o paciente tem que, de fato, ser acompanhado para que ele consiga seguir. Existem alguns outros métodos de dias, por exemplo. O paciente come normalmente por 5 dias, come até mais do que devia um pouquinho e passa 2 dias sem tanta ingestão calórica para justamente compensar. Só que se você não tiver um paciente com um comportamento adequado, essa estratégia pode ser muito falha. Então é uma estratégia que precisa ser bem acompanhada, precisa ser bem conversado, tem que ver se o paciente tem esse perfil. Imagina um paciente com perfil obesogênico, onde ele tem compulsão alimentar, onde ele hoje está muito viciado em doce. Talvez se você diga, vamos fazer um jejum intermitente, por mais que vá trazer benefícios para ele, mas se esse paciente ele não tem um acompanhamento psicológico, um terapêutico, ele vai ter problemas, ele não vai conseguir seguir essa estratégia. Então a gente precisa ter esse cuidado. Só que aí de fato existem esses benefícios, né? A gente vai ter, os estudos mostram, né, uma melhora da sensibilidade à insulina, vai reduzir a inflamação, pode até promover uma regeneração celular. Porém, quando a gente fala se isso é muito embasado, a gente não tem tantas evidências assim conclusivas. Temos alguns artigos que vão mostrando esses caminhos, mas é algo que a gente não pode se apegar e colocar para todo mundo. Então, vocês não vão me ver dizendo que o jejum intermitente é ruim, mas eu vou sempre dizer, depende para qual é o público. Dependendo da pessoa, isso não vai funcionar, certo? Os artigos mostram, como eu falei, de fato, essa melhora nos marcadores metabólicos, né, de glicose e de lipídio, principalmente. E uma das coisas que eu vejo, principalmente no quem faz jejum intermitente, que consegue fazer, né, é um benefício comportamental. Se as pessoas conseguem, de fato, passar um bom tempo sem se alimentar, é porque as pessoas têm um psicológico bem trabalhado, são pessoas fortes emocionalmente. Então, isso serve bem, essa estratégia. Lembrando que não é uma estratégia para longo prazo, tá? Não é para a pessoa fazer para o resto da vida o jejum intermitente. Até algumas pessoas tentam levar isso como estilo de vida,
mas toda estratégia nutricional ela precisa de periodização. Então tem que ser avaliado constantemente como é que está a alimentação desse paciente. Então, para a gente concluir, nem todo mundo deve adotar esse jejum, né? Principalmente sem a ajuda de um profissional. O que eu mais vejo é as pessoas fazendo o famoso fecha a boca, e isso não é jejum intermitente. Jejum intermitente precisa ser controlado. E aí algumas outras pessoas até buscam na internet alguma ajuda e sempre fazem errado. Porque fulano foi no nutricionista e fulano disse que ele passava tantas horas sem se alimentar e tantas horas se alimentando, então vou fazer igual. Só que você não é fulano, você não sabe como é a bioquímica dele, você não sabe como é que está o comportamento dele. Então as pessoas acabam se cometendo, botando os pés pelas mãos, né? Começam a querer copiar o que vê na internet, o que vê no vizinho, e aí tem sérios problemas. Então essas pessoas com esses distúrbios alimentares, gestantes, as próprias lactantes, as crianças, aquelas pessoas que têm algumas comorbidades, têm que ter um cuidado nessa prática do jejum intermitente, certo? Precisa ser algo muito, mas muito acompanhado, bem de perto, por um profissional que de fato esteja lhe acompanhando, né? Não é aquele profissional que prescreve uma dieta e daqui a 60 dias você volta. Precisa ter um feedback diário para saber se a pessoa está se adaptando, certo? Então, antes de iniciar esse jejum intermitente, é fundamental que você procure um nutricionista e ele entenda o seu caso, certo? Para ver se é ideal ou se não é. Lembrando que não é uma única estratégia. Vou fazer jejum e vou emagrecer. Existem muitas estratégias que, dependendo do seu nível de comportamento, do seu nível de taxas bioquímicas alteradas ou reguladas, o nutricionista vai perceber a melhor estratégia. Então, busque um profissional, não faça jejum intermitente sozinho. Esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que você tenha gostado e estaremos juntos amanhã, no sábado. Sei que você está no final de semana, aproveita, mas no sábado também é dia de conteúdo para a gente estudar cada vez mais. Então, aguardo você.